Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa Saulo Cerqueira, ele que é médico do trabalho do HU da UFP. E também, na verdade, ele é médico do trabalho e é diretor, né? Diretor do HU. Diretor clínico do HU, ele é diretor clínico do HU, médico do trabalho do HU e diretor clínico do HU. E veio hoje ao nosso convite para a gente falar sobre as novas medidas de proteção à saúde mental no trabalho que já entram em vigor este mês, né? A gente está insistindo muito nessa história aqui dentro do programa, porque, por incrível que pareça, doutor, as pessoas parecem que ainda não caíram na real, nem dentro dos locais de trabalho, e nem as próprias pessoas parecem que não estão tendo noção de quais são os direitos delas, né? E a gente tem se preocupado muito, porque nunca se falou tanto nos últimos anos de problema de doença mental. Porque as pessoas falam tanto de saúde mental, o que a gente quer é o seguinte, que se cuide dessa saúde, que as pessoas tenham saúde, que essa saúde ela venha e que a gente não sofra tanto com pessoas muitas vezes tendo que sair dos seus empregos, tendo que simplesmente se afastar e se tornam pessoas mais doentes ainda, porque o trabalho digno, ele só favorece a nossa saúde, né? Exatamente, Vanusa. Vamos falar aqui na prática sobre isso. Isso. O Brasil agora em 2024 teve um boom de problemas de saúde mental. Aumentou 68% lá na Previdência Social, lá no INSS, o afastamento por depressão, ansiedade, síndrome de burnout. Olha só. E dores. Tudo as associado. Dores causadas todas por esses problemas de saúde mental. Porque assim, quando a gente fala de saúde mental, eu nem sei se está certo. Saúde mental não, doença mental, né? Porque a gente está ficando adoecido, essa é a verdade. Porque se fosse saúde, a gente não adoecia, né? Existem os transtornos da mente. E o que a gente observa foram mais de 470 mil afastamentos do INSS. Olha só. Muito mais. Eu estou falando de pessoas que são seguradas do INSS. Sim. E foram lá. A gente não está nem tratando dos informais e as pessoas da subnotificação que tiveram vergonha, medo da estigmatização. Imagina os que não estão nem buscando. Nem buscando. Porque a gente sabe que deve ter muitos que não estão buscando, não sabem dos seus direitos. Muitas vezes o problema dessa saúde mental que falta na vida das pessoas, tem gente que não tem nem coragem de sair de casa. Tem muitos que ficam ali mesmo param, Exato. Né? Quem está nos assistindo já teve alguma situação de estresse no trabalho, sofre de ansiedade, sente-se um coração bater mais rápido, tem algum tipo de fobia social, é preciso analisar tudo isso. E nisso, a área da saúde do trabalhador vem prevenir esses afastamentos, porque ocorre da pessoa, muitas vezes, ela se afastar por um período muito prolongado. E o porquê que no Brasil, em 2024, teve esse boom, uma crise de saúde mental? Essa curiosidade eu quero saber. Vejam só. Acredita que ainda foi reflexo da pandemia de Covid? Eu acredito. E também da situação econômica do país? Acredito A gente também. observa que quanto maior o endividamento das famílias, aumenta também uma crise de saúde mental, porque aumenta uma insegurança no trabalho, uma insatisfação. Quantas vezes você está em um ambiente, em uma loja, e até os trabalhadores já estão falando em voz alta, uma insatisfação que eles têm do trabalho. Isso aí já é uma fuga. Ele está querendo que outras pessoas escutem aquela murmuração que ele faz, de um sofrimento que ele tem. Então o trabalho, que era um local de prazer, se torna um local de sofrimento. E nisso a pessoa tem que encontrar quem ela é, qual o propósito do que ela está fazendo. Porque senão ela vai cada vez mais agravar. E algumas vezes, como você disse, ela já fica em casa, se afasta. E se ela adotar a postura de vítima, ela adotar a vitimização, ela vai dificultar ainda mais o tratamento dela. Você sabe, doutor, que a gente tem visto nos últimos tempos, eu, de uma certa forma, tenho tentado, para as poucas pessoas que eu conheço, ou as poucas pessoas que me assistem, ou muitas, sou grata a Deus se tiver tudo isso acontecendo, que a gente não tem noção. A gente está aqui, a gente tem noção, né, Ed, da multidão de pessoas que estão nos assistindo, mas as nossas conversas, elas sabem que elas influenciam. Qual é a maior preocupação, doutor, que eu tenho hoje dentro do programa? É de ajudar as pessoas a entender que nem tudo que elas estão vendo também, de poder, de riqueza, essa coisa estrondosa, de fato está acontecendo. A gente tem visto muito, doutor, o marketing de super riqueza, de super faturamento, que tá tudo muito bem, obrigada. E eu tenho visto muita gente, de fato,
adoecendo só em divulgar que estão muito bem, obrigada. Porque, na verdade, essas pessoas nem estão. É um marketing, muitas vezes, que é aplicado. Porque o que a gente precisa chamar a atenção da população? É que nem tudo que você vê é real. Se você entrar nessa, você começa essa murmuração de achar que onde você está não é bom, que o que você está tendo... O doutor falou duas situações que eu considero agravantes. A gente não esperava a pandemia, como ela veio. Muitas pessoas perderam entes queridos que até hoje não conseguiram se levantar desse luto, estão até hoje adoecidos e por ter perdido pessoas. E muita gente incomodada e sofrida porque realmente a economia não está normal. Você todo dia tem um preço novo de mercadorias. E aí a sensação que as pessoas têm é que elas não vão conseguir lidar com essa situação. E aí quando a gente fala de murmuração, a gente chama a atenção de como essas pessoas, elas podem, de uma certa forma, se ajudar com a saúde mental delas e como elas podem se ajudar dentro desse local de trabalho. Porque adoece, né, doutor? Exatamente. Esse tema que você tratou é importantíssimo. Eu, como professor, lido ali diariamente com a geração Z em sala de aula nas universidades. E eu falo para ele, cuidado com o que você vê nas redes sociais. Existe toda uma estrutura aí que vai fingir que aquela pessoa tem um faturamento muito alto, como você disse, e a pessoa faz aquela comparação. A partir do momento da comparação, há dois problemas. Ou você vai se achar superior e vai envaidecer seu ego, ou vai se achar inferior e algumas vezes a gente observa que as pessoas caem nisso. Então, se endividam mais, entram em mais bocas quentes, vira uma bola de neve. E vai refletir onde? No afastamento da saúde mental. Quantas pessoas a gente observa com a nova síndrome tratada hoje? A síndrome de burnout. Já ouviu falar? Aquela síndrome que não é uma depressão, mas ela envolve obrigatoriamente o trabalho. A pessoa começa a ter uma insatisfação na vida com o trabalho. Ela domingo, olha só, nós estamos na segunda, né? Olha o que aconteceu domingo. Domingo à noite a pessoa já fica triste. No domingo à noite ela pensa, eita, vou ter que voltar à minha rotina. Tem gente que já pensa logo de tarde, doutor. Deu 2 horas da tarde, a pessoa já está triste. Ela lembra. E deveria ser um momento de felicidade, que você está com saúde para ir a exercer sua atividade, para viver. Isso acontece porque perdemos o sentido da vida, perdemos o propósito. A partir do momento que você não sabe o porquê do que você está fazendo, aquilo perde o sentido. E tudo isso vai observação onde? Lá no consultório médico. Aí depois, lá na Previdência Social, no afastamento da saúde mental. Por isso que o país agora, a partir de maio de 2025, exigiu que toda empresa tenha um programa de saúde mental do trabalho. Dentro da empresa? Dentro da empresa, olha que interessante. Seria o quê, mais ou menos? Um psicólogo? Como é que funciona? Não obrigatoriamente. Vai ser um programa que vai estar ali em um documento especificando quais os cargos daquela empresa e quais os riscos à saúde mental. Como assim? Aquele cargo tem um risco de estresse elevado, tem pressão no trabalho, tem atendimento ao público. Então você vai ter que fazer um levantamento de todos os cargos daquela empresa e os possíveis riscos psicossociais. Esse foi o nome que deu. Para quem? Para evitar que só gere depois, porque hoje como é que tá? É quando traz o atestado médico já com um CID de saúde mental. E o governo percebeu que é necessário antes você prevenir que isso ocorra. Pode ser que fique só no papel? Olha, no Brasil a gente não duvida de nada. Doutor. Mas vamos esperar que não. Sim, o senhor falou de algo muito sério, mas isso também é algo muito grave para as empresas. Por exemplo, hoje esse cuidado para com esses colaboradores se faz necessário porque as empresas também estão perdendo seus colaboradores bons, colaboradores que muitas vezes estão ali aptos com seus tipos de especialidade que eles estão praticando dentro da empresa, mas muitas vezes o corpo não aguenta. Por exemplo, a questão da idade, doutor. Vamos falar da idade. A gente sabe que a idade é algo que pesa, mas a mente controla muitas vezes. Às vezes o corpo não aguenta, mas a mente ela pode trabalhar um pouco mais esse corpo. A gente vê hoje pessoas jovens que já estão com o comportamento de pessoas com bem mais idade. E está acontecendo o contrário também, né? Exato. Pessoas que estão conseguindo lidar com a situação, mas que muitas vezes elas estão bem ali com a mente, mas já foi muita coisa acontecendo, o corpo não aguenta.
Isso tem acontecido? Sim, a gente observa dos dois lados. Alguns jovens que têm uma preguiça, Sim. você vai, tem um shopping, tem a escada e tem um elevador. O jovem pode usar, mas ele quer evitar um mínimo esforço. Ele quer o que é mais fácil. Ele quer sempre o que é mais fácil. Olha só que situação. Então você vai ter que ter uma interface entre a vida pessoal e a vida profissional. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu estou me sentindo mal, vivo com mal-estar, mas olha a alimentação dela, olha só o que ela faz do dia a dia, aí reflete tudo aquilo, ela não vê que é algo integrado. Não existe você pessoal, você no trabalho, como se fossem pessoas diferentes. Pode acontecer também, doutor, da pessoa estar dentro de uma empresa e o problema não está na saúde mental, mas também nas faltas de vitaminas? Exatamente, é necessário fazer uma avaliação completa. Em cada pessoa, muitas vezes ela não tem uma alimentação adequada. Quando você vai observar em um exame de sangue, está faltando alguns componentes necessários. Eu sempre brinco, se você tiver uma Ferrari, mas se você não tiver o óleo, o combustível, como é que ela vai se movimentar? Não tem como. Então a pessoa, antes de pensar específico na saúde mental, tem que avaliar a questão física. Ela tem que ver se ela se movimenta, ter uma atividade física, ter uma vida adequada, porque hoje, olha só que interessante, a alimentação está comprovado que tem relação com o humor. Como assim, quem nos ouve em casa? Verdade. Vocês sabiam que alguns hormônios do humor são produzidos no intestino e a partir do momento que seu intestino está alimentado da forma incorreta, você não produz eles da maneira certa e gera o estresse, e gera o mau humor, irritabilidade, que é corrigido, sabe onde? Na alimentação, não é só na medicação. Então olha só o que eu estou dizendo, a gente está fazendo errado em só medicar e não ver que é preciso mudar o estilo de vida. Não é dieta, é estilo de vida que tem que ser alterado. Nossa, eu vou ser sincera, viu, Saulo? De todos os profissionais que a gente trouxe aqui, todos somaram, graças a Deus. Mas a gente falar sobre esse assunto é importante. Se você não teve uma noite boa de sono, se você não está se alimentando adequadamente, por exemplo, nós estamos num mês de jejum. Muita gente jejuando, muita gente fazendo suas práticas, né? E aí chama atenção, porque às vezes você não está com a sua saúde em dia, de repente você não está legal, de repente você já fazia, por exemplo, algumas dietas, e aí você faz uma prática e você não percebe que o teu corpo não aguenta a falta dessa vitamina. A irritabilidade, o que irrita a gente? Você está com fome? Irrita. Irrita. Tá sem dinheiro? Irrita. Né? Tudo irrita. E aí, se você não tá se cuidando também e você não sabe como esse corpo tá, obviamente vem os problemas até dentro do local de trabalho que você está. Então, muitas pessoas também estão perdendo aquele foco por problemas que estão acontecendo dentro delas. Exatamente. Mas causados muitas vezes também por elas, né? Então a gente observa que interessante, esse aspecto da saúde mental no trabalho tem uma interface da vida pessoal. Sim. Eu atendo, por exemplo, atendi uma paciente há pouco tempo que ela estava com irritabilidade no trabalho, que estava levando aos colegas um ambiente tóxico. Sim. Ninguém mais aguentava estar perto. Eu disse assim, é um problema no trabalho? Não, é porque eu estou com um problema em casa de divórcio. Então olha só que interessante, uma situação pessoal é levada ao trabalho e prejudica todos os colegas ali. Então a gente observa que a saúde mental do trabalho é bem mais que o empregador pode oferecer. E pode acontecer o vice-versa também, né? De repente um problema de trabalho, um estresse causado por um local de trabalho indo para dentro de casa. Exato. E tudo isso, o que a gente pode fazer? Vai bater no que a gente está falando desse novo programa de psicossocial que todas as empresas que contratam funcionários seletistas, ou seja, com carteira assinada, vão ter que fazer. Como? Um plano de ação. Vai ter que ter, então, dentro daquela empresa, um treinamento sobre saúde mental. Porque a gente pensa, precisa falar sobre isso? Precisa. Tanto que já temos Janeiro Branco falando de saúde mental, temos Setembro Amarelo, e mesmo assim não foi suficiente para que acontecesse ainda 472 mil afastamentos. Olha só, 472 mil casos em um único ano, 2024, de pessoas que foram no INSS com um atestado superior a 15 dias. A gente não está nem contando os inferiores a 15 dias. Olha só esse boom. Então, para isso que a gente tem que evitar é perda de produtividade, Sim. É gasto para o Estado que paga esse afastamento, é gasto para a empresa, é sofrimento para a pessoa. Então, a gente está tendo no Brasil uma crise silenciosa de saúde mental. Muitas pessoas no Instagram estão felizes. Eu já vi um caso de uma pessoa
que ela estava com afastamento de saúde mental e ela viajou. Aí a empresa disse assim, será que isso é correto? Ela viajou, então ela não estava em crise de saúde mental e no Instagram você estava sorrindo? Olha só que interessante. Acredita que nessa audiência trabalhista, a médica que emitiu o atestado foi chamada como testemunha. Disse, não, ela confirmou esse atestado é verídico e ela estava realmente nessa viagem porque foi recomendado como uma forma de relaxamento. Disse assim, mas você estava sorrindo no Instagram? Ela acredita que eu estava sorrindo de forma falsa para enganar o outro? Nossa. Mas a viagem foi ruim. Então, olha só, você é sério, é sério. Doutor, seríssimo. As pessoas fingem nas redes sociais coisas que não são para transparecer uma alegria, gera no outro uma frustração pela comparação, uma inveja, né? E aumenta a crise de saúde mental. Então, tudo isso é preciso a pessoa ter uma inteligência emocional para entender qual é o mundo real e qual é o mundo fantasioso. E ela aceitar que o trabalho em si tem exigências. Doutor, eu me lembro que as pessoas dizem, olha, às vezes a grama do vizinho não está tão verde assim como você está pensando, mas é porque existe o lado bom e existe o lado ruim. Quando nós não tínhamos esse mundo das redes sociais, cada um cuidava da sua vida. Exato. Cada um mostrava o que queria, da forma como queria. E tanto é que hoje as pessoas estão percebendo que mostrar o lado profissional é diferente de você mostrar o seu lado pessoal. Então, assim, as pessoas elas estão olhando mais para a vida alheia do que para suas próprias vidas. E isso é muito sério. Quando você não tem tempo para cuidar da tua vida e você tem mais tempo para cuidar da vida do outro, isso se torna muito agravante, porque você acaba deixando de viver a sua vida e vivendo a vida do outro, e não está percebendo que está vivendo adoecido dessa situação. Sem contar que é o que o doutor falou, causando inveja na vida das pessoas de uma vida que você não leva. Então, assim, nada contra, tem gente que vive e trabalha, todos nós vivemos e trabalhamos dessa comunicação de redes sociais. Nunca se teve tantos comunicadores como se tem hoje em dia. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem a mente preparada para esse mundo. Exato. Não é isso, doutor? Principalmente a geração Z. Sim. Por quê? Ela está muito pressionada no tempo. Eles estão pressionados em formar família, em ganhar dinheiro, em formar faculdade. Aí o jovem está lá trabalhando, está estagiando, quando abre o Instagram, vê um cantor que está com uma Porsche, aí ele se compara e gera uma frustração. Aí ele vem no médico e fala, doutor, eu acho que eu não estou conseguindo. Por quê? Porque eu só com 6 meses de trabalho eu não estou evoluindo. Então ele quer tudo muito rápido. Ele quer chegar na empresa com 6 meses, ele já quer a melhor posição, ele não aceita crescer aos poucos. Então, tudo isso está gerando essa crise de saúde mental. E a gente vai observar que esse programa de saúde mental, se for bem implementado, vai trazer às pessoas a oportunidade da prevenção. Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade também individual. Sim. Cada pessoa tem que perceber o que lhe faz bem, qual o limite e estabelecer limites. Agora mesmo estamos nesse período que bem falado de jejum, de abstinência, ou seja, a pessoa estabeleceu o limite para ela. E é possível também, nesse campo da saúde mental, da comparação. A partir do momento que você não estabelece um limite de saúde mental, a inteligência emocional é desregrada. Muito bom, doutor. E isso é para todo mundo. Limites para você no exagero, limites para você também se você não está bem, dos cuidados que você precisa. E eu acho que as pessoas têm que começar a ter mais empatia por outras pessoas. Se você vê que o outro está precisando do seu apoio, no lugar de muitas vezes você discriminar, vai lá dar uma força. Procura saber se essa pessoa não está precisando de apoio. Assim como eu também acho, doutor, que dentro das empresas tem que se estabelecer também uma preocupação de quem vai cuidar das outras pessoas. Porque de repente essa pessoa que vai cuidar está mais adoecida do que os outros. Muito importante para quem está nos acompanhando, evitar essa estigmatização da saúde mental e saber, é verdade, transtorno de saúde mental é algo que precisa ser tratado, não tenha vergonha disso, busque um acompanhamento, busque um tratamento, não acredite que é uma bobagem, porque muitas vezes a pessoa que está com hipertensão e diabetes, ela aceita, mas a pessoa que está então com um sofrimento mental, ela tem receio de na empresa sofrer uma estigmatização, tem uma insegurança a respeito disso. E essa campanha que estamos a iniciar, exigindo um programa de saúde mental, vai trazer luzes sobre isso.
e vai melhorar o quê? O dia a dia das pessoas. Doutor, eu fico muito feliz de tudo isso começar pela Universidade Federal, até porque vocês vão levar essas práticas e estas informações para os alunos. Exato. E isso é muito importante, porque de lá eles saem para o campo de trabalho. E saindo para o campo de trabalho, eles vão levar essas práticas para outras pessoas. Isso se faz necessário. Porque são estes jovens que lá estão que vão vir para essa nova geração. Exato. E a gente precisa desse apoio, a gente precisa dessa ajuda. Então, eu espero que essas pessoas entendam. Então, entre em vigor a partir de maio de 2025 agora, essa exigência para todas as empresas. Tem um programa de saúde mental no trabalho. Muito bom. Quero agradecer então, conversamos aqui com o Saulo Cerqueira, ele que é médico do trabalho, tá? De lá do HU e também médico. Estou na direção clínica da instituição. Muito bom. Então, assim, a gente precisa desse apoio para que chegue até a sociedade. A gente precisa melhorar a vida de todo mundo, né? E as pessoas se organizarem. Porque muitas vezes você faz algo na sua vida anormal para estar na mesma qualidade de vida que o outro. Será que o outro tem essa qualidade de vida que tu tanto espera? E quem está nos acompanhando, a partir de maio, então vai buscar a empresa que atua. E cadê o nosso programa de saúde mental? Cobrar, né, cobrar. Doutor? Quem quiser saber mais também pode acompanhar meu Instagram, que trata sobre o tema, Saulo Soares PhD. Obrigada, tá? Obrigado. Muito bom conversar com você. Nós vamos te querer mais vezes aqui, viu? Para que a gente possa estar ajudando as pessoas. E o Bom Dia quer ajudar a todos nós.